Irmãos, pronto, Pedro? Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite, amém? Vamos orar ao Senhor antes de dar início a essa aula, né? Para Deus estar nos abençoando cada vez mais nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez nessa noite, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, para te louvar, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido e também agradecer por quem o Senhor é nas nossas vidas, Senhor. Queremos estar apresentando aqui esse estudo da palavra, esse estudo tão importante, Pai, que vai falar sobre a oração, que vai falar sobre o jejum, que nós possamos sair daqui com entendimento da Tua palavra, que o Senhor possa fazer algo sobrenatural nas nossas vidas através do ensinamento de hoje, Senhor. Sem Ti eu nada sou, sem Ti eu não posso fazer nada, por isso que eu te peço, meu Pai, que o Seu Espírito Santo venha nos inspirando nessa noite, que o Seu Espírito Santo venha nos ajudando, repreendendo todo o mal, repreendendo todo o impedimento, todo o pensamento contrário a essa obra e às nossas vidas também, Senhor. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, meu Pai. Abençoe cada irmão que se faz presente aqui nessa noite, os que vão chegar ainda e os que não vieram, meu Deus, que o Senhor possa estar aí provendo para que todos possam estar no próximo estudo bíblico, meu Deus. Que a Tua igreja venha entender cada vez mais a importância, meu Deus, de aprendermos juntos como igreja a Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Receba para Ti a honra, a glória e a exaltação, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus, e nós já vamos estar dando aqui início a essa aula de hoje, em nome de Jesus. A lição número hoje é a lição número 9, nós estamos estudando, segundo trimestre de 2022, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Os irmãos já podem abrir na lição número 9, que tem como tema Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Texto áureo. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Primeira observação aqui da lição, irmãos. Logo no texto áureo já temos uma observação aqui para fazer, né? Aqui diz, ó, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele fala, né? O Espírito Santo ele nos orienta, ele nos guia. Aqui nós já aprendemos que o Espírito Santo, irmãos, não é uma força. Tem muitos que pensam que o Espírito Santo é uma força, né? Uma energia cósmica, mas não. O Espírito Santo ele é uma pessoa, que pessoa fala, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele sonda os nossos pensamentos, nossos corações, né? Ele se entristece, ele é uma pessoa, ele fala. Então o Espírito Santo nós aprendemos que ele é uma pessoa. Verdade prática, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam, ou seja, né, que otimizam a nossa vida espiritual, irmãos. A oração, ela está na verdade, né, aperfeiçoando o nosso tempo. Oração não é perda de tempo. Perda de tempo é ficar sem orar, né? Nós perdemos um tempo precioso de estar com o nosso Deus quando nós não estamos orando. Leitura diária. Vamos aqui para a leitura diária, que tem alguns ensinamentos importantes aqui na leitura diária. Diz assim, ó: a oração em forma de verdadeira confissão. A oração em forma de verdadeira adoração. A oração em forma de verdadeiras ações de graças. A oração do cristão deve ser humilde e discreta. A oração e jejum, uma combinação divina. O jejum como um ato deliberado e voluntário. Vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 18. O Pedro vai estar colocando aí e nós vamos prestar atenção aí na revista, irmãos, enquanto o Pedro coloca. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu,
quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Glória a Deus, irmãos. Então, na lição passada, nós aprendemos, muito sobre o nosso exterior, o que nós fazemos exteriormente, ou seja, as boas obras, as boas obras, a obra do Senhor. Nós aprendemos sobre o exterior. Hoje nós vamos aprender sobre o interior, que a oração, o jejum, é algo interior que mexe com o nosso homem interior. Introdução da aula. O Senhor Jesus, aqui na minha revista, depois os irmãos vão ler nas suas aí, aqui na minha revista é diferente, diz assim: o Senhor Jesus ensinou largamente a respeito da oração e jejum. Nesse sentido, a palavra de Deus tem orientação de como orar e jejuar, o que significa que quando executamos essas duas práticas piedosas, de acordo com o que Jesus ensinou, temos a certeza de que Deus não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Perseveremos na oração e no jejum. Objetivos da lição: conceituar a oração como um diálogo com o Pai, explicar a oração que Jesus ensinou e relacionar oração e jejum. Além de ser um instrumento de relacionamento com Deus, a oração também nos dá a oportunidade de ajudar outras pessoas por meio da intercessão. O jejum, além de ser uma ferramenta em tempos de batalhas, nos ensina a autodisciplina. Então, irmãos, aqui a nossa irmã Raimunda, começou falando ali sobre oração, e eu creio que Deus já começou a falar aqui, a importância da oração, que Jesus ele não deixa de ouvir uma oração sincera, uma oração que vem do coração. Deus não deixa de ouvir. Aqui nós vamos aprender com essa lição que a oração que Deus não recebe é aquela oração que nós podemos fazer muitas vezes para aparecer para o homem, para dizer que somos mais espirituais, para se exibir, no português bem claro, Essa oração Deus não recebe. Nós vamos citar aqui algumas orações também que Deus não recebe, que podem ser impedidas se a gente não orar da maneira correta. A Bíblia ensina claramente que nós não sabemos orar como nos convém, ou seja, nós não sabemos orar perfeitamente. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós oramos com sinceridade, até mesmo quando nós oramos errado, mas quando nós temos sinceridade no nosso coração, o Espírito Santo ele vai nos corrigir. Às vezes nós vamos orar alguma coisa errada ali, o Espírito Santo: não, Pai, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer foi outra coisa.
Às vezes nós vamos pedir uma pedra, aí o Espírito Santo vai interceder. Não, não é uma pedra que ele precisa de um pão, ele que está pedindo errado. Né? Então o Espírito Santo, ele intercede por nós, irmãos. E aqui nós vamos aprender a oração e o jejum da maneira que Jesus ensinou. Ou seja, nós podemos fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Aqui nós vamos aprender a fazer a coisa certa e da maneira certa também. Então vamos aqui para a introdução, juntamente aí com os irmãos, na lição dos irmãos aí também. Introdução. Nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que orando e jejuando ao Pai em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Então, como foi dito aqui, né, é orar da maneira correta. Nosso Senhor Jesus, ele é o nosso maior modelo em tudo, né? E o próprio Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele mesmo nos ensinou a importância da oração. Ele nos deu exemplo, né, de oração. Jesus era um homem que estava orando o tempo todo, irmãos. Quando era de noite, né, ele se afastava ali para orar. Muitas vezes ele passava a noite toda orando. Ele ia para os montes, ele ia para lugares isolados e ficava ali em comunhão com o Pai. Ele orava também com os discípulos, né? Ele orava na hora de apresentar as refeições. Então Jesus, ele nos deu vários modelos de oração, vários exemplos de oração. Então, se o próprio Filho de Deus era o único que não precisaria orar, né? Orou, quem somos nós para não orar? Não é verdade, irmãos? Quem somos nós? Ai de nós se nós não orarmos. Então vamos aqui para o tópico 1. A oração é um diálogo com o Pai. Subtópico 1. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas como confissão. Deixa eu ler aqui de novo. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas como confissão. Estão aqui as referências, né? Neemias, adoração, comunhão, ações de graças feitos de modo belo por Miriam, Débora e Davi. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Está lá em Filipenses 4, versículo 6. Então a oração, irmãos, aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Aqui nós vimos, né, as formas. Forma de confissão, forma de adoração, forma de comunhão, ações de graças, ou seja, gratidão, né? Então não é só questão de pedir, a oração não é só pedir, começar a pedir as coisas para Deus, né, e ficar só pedindo. Não, oração também tem isso, confissão de pecados, adoração, porque nós adoramos a Deus também. O que são os salmos? Salmos são louvores a Deus, né, muitos em forma de oração. Várias orações ali dos salmos, né? É bendizendo a Deus, é exaltando, é adorando a Deus. Então a oração também é adoração. Então a oração tem que conter todos esses elementos. Adoração, confissão de pecados. Tem também as petições, né? Porque nós temos que declarar totalmente a nossa dependência de Deus. E tem também ações de graças. Tem que ser com gratidão no coração, né? Porque se for com ingratidão, no lugar de ser oração, vai ser murmuração. A oração, ela pode se transformar em murmuração, se a gente não orar com gratidão no coração, né? Eu lembro que nós, novos convertidos também, aí eu e minha esposa orando, né, juntos, aí muitas vezes, às vezes eu orava, às vezes ela orava também. Aí certa vez eu observei, né, como é que ela começava a orar, eu até chamei a atenção dela. Porque ela começava assim, né? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus, me dê isso, me dê aquilo, Senhor me ajuda, me socorre. Só pedindo, né, irmãos? Começou assim a orar só pedindo. Senhor meu Deus, faça isso, Senhor meu Deus, faça aquilo. Eu falei, Nilma, a oração também nós temos que começar agradecendo, adorando, santificando o nome do Senhor. Tem as petições também? Tem, né? Mas não é só pedir. Então minha esposa já começava pedindo, disparava a pedir. Eu falei, calma, Nilma, não é assim não. Então nós começamos, oi?
Então nós começamos, né, a debater sobre isso. Falei, não, a oração, como que Jesus começou orando, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, né? Começou adorando ao Senhor, né? Então é assim, irmãos. Então Jesus, ele nos deixou um modelo de oração. Tem pessoas que pensam que Jesus, como ensinou a oração do Pai Nosso, tem que orar só o Pai Nosso, né? Não, Jesus ensinou a orar só o Pai Nosso, tem que orar o Pai Nosso. Aí fica aquelas orações repetitivas, né? Decoradas, repetitivas. Não, Jesus, ele só deu um modelo. É um modelo ali de adoração, de petição, pedido de perdão pelos pecados. E também uma coisa importante, né? Perdoar também. Se a gente fizer orações sem perdoar, irmãos, as nossas orações ficam travadas. Daqui por meio da lição, nós vamos falar algumas atitudes que nós podemos ter que podem impedir as nossas orações. Então, se eu esquecer, os irmãos me lembram, viu? Que às vezes eu deixo para depois e esqueço. Então, irmãos, ninguém que dobra os seus joelhos diante de Deus se levanta da mesma forma. Ninguém que dobra os seus joelhos diante de Deus se levanta da mesma forma. Eu tenho várias experiências assim, irmãos, e os irmãos também têm, né? Que às vezes estou aqui preocupado, ansioso com alguma coisa, ou aflito com alguma situação. Aí tá ali, né, naquela ansiedade, naquela coisa. Aí quando a gente coloca os nossos joelhos no chão, irmãos, que a gente começa a orar e levar os nossos pensamentos para Deus, a gente sente o refrigério, né? A gente sente o refrigério na mesma forma, a gente sente o refrigério na mesma hora, né? A gente sente aquele consolo de Deus, a gente sente aquele conforto no coração, né? A gente sente a nossa alma se acalmando, porque às vezes a nossa alma está inquieta. A nossa alma é a sede das nossas emoções. Então a oração, irmãos, ela serve também para acalmar a nossa alma. Às vezes nós não conseguimos nos acalmar porque no lugar de orar, a gente sai doido por aí querendo resolver as situações todas, né? Contando para todo mundo. Aí como diz o pastor, né? Até os cachorros da rua ficam sabendo que a gente tem. Mas às vezes nós não paramos de frente com Deus, né? Diante do nosso Senhor, para contar para o nosso Senhor o que nós estamos passando dentro de nós. Deus, ele já sabe? Sabe, mas ele quer ouvir, porque a oração, ela é comunhão. A oração é um diálogo. A oração não é um monólogo que a gente dispara a falar, né? Não. A oração, a gente passa um tempo falando, conversando com o Senhor, mas a gente pode ter um momento também que a gente se cala e fica sentindo Deus falar no nosso espírito, irmãos. Porque com Deus, nós não ouvimos com os nossos ouvidos carnais. Com Deus, nós ouvimos no nosso espírito. A Bíblia fala, o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós sentimos Deus falando com a gente, meu filho, se acalma. Mesmo que Deus não dê a resposta naquela hora, Deus, ele fala, se acalma, que eu estou cuidando de tudo, aguarde, confie, espere no Senhor, descansa no Senhor, confie nele, e o mais ele fará na minha e na sua vida. Nem sempre nós temos a resposta na mesma hora. A resposta daquilo que nós estamos precisando ouvir, né? Aquilo que nós estamos querendo saber. Mas sempre Deus, ele está falando, se acalma que no momento certo você vai entender tudo que eu estou fazendo na sua vida. Essa é a oração, irmãos. É a oração que Deus recebe, é a oração que nós fazemos com fé e com confiança nele. Aqui continuando diz assim, ó. Pelo exposto e em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai. Então a prioridade qual é? A prioridade é glorificar o Pai. Tem até uma referência aqui, né? Mateus 6,9. Olha só como Jesus ensinou a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, né, que nós temos que fazer na nossa oração é adorar o Senhor. É glorificar o nome do Senhor. Não é já começar pedindo, disparar pedindo. É glorificar o nome do Senhor, irmãos. Eu gosto sempre assim também de começar a oração agradecendo, né? Porque eu pensei, se não fosse eu não estaria nem aqui. Eu não estaria nem vivo. Então obrigado primeiramente por estar aqui, né, diante de ti. Então vamos continuar aqui, ó. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Assim, sobre a questão da oração, né? Paulo também nos ensinou a orar em todo o tempo. Então, irmãos, orar antes de tomar uma decisão ou antes de buscar uma resposta de Deus, orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. E orar sempre é comunhão. Antes é dependência, depois é gratidão e sempre é comunhão. E o apóstolo Paulo falou, orai sem cessar. Então se alguém me perguntar, pastor, quanto tempo eu tenho que orar? Não é muito não, é só orar sem cessar.
É só orar sem parar, não precisa passar disso. Não precisa passar disso, irmãos, é só orar sem cessar que a Bíblia nos ensina, né? Vamos lá. Porque é interessante, né? Por exemplo, nós temos que ter o nosso momento de oração, sim, nós vamos falar disso também. É muito importante a gente separar um tempo ali específico para a oração, é importante ter aquele momento de comunhão. Agora, no momento que nós estamos trabalhando, e no momento que nós estamos dirigindo, no momento que as mulheres estão aí lavando vasilhas, né? Não que os homens não lavem também, né? Mas a maioria das mulheres. O tempo que as mulheres estão lavando vasilha, ou lavando roupa, ou andando na rua, fazendo uma caminhada, né? Até na esteira, irmãos, quando eu estou ali na esteira, ali, eu estou conversando com Deus, né? Então é importante, irmãos. Isso é tão bom que às vezes nós falamos assim: Senhor, meu tempo está tão corrido hoje que eu não consegui parar um pouquinho para orar. Você não precisa parar para orar. Você pode orar levando sua vida normal. Mas é sempre bom, né, ter esse momento de comunhão, que é o momento assim que você vai esquecer de tudo e vai ali para o seu secreto, né? Porque aqui vamos falar da oração em secreto. A diferença também da oração individual para a oração coletiva, né? Que é muito importante explicar isso. Então, no momento do secreto também é aquele momento de comunhão. Eu ouvi o relato de um pastor, que esse pastor, irmãos, ele poderia estar onde ele estivesse. Mas todas as vezes que dava ali o horário, no caso desse pastor era 4 horas da manhã. E às vezes era reunião, igreja grande, né? Às vezes reunião de pastores, às vezes aquela reunião, aquela coisa ali de pastores, às vezes até nas madrugadas eles saíam para eventos, para congressos, se reuniam ali. Aí esse pastor, toda vez que ia dando 4 horas da manhã, ele falava: pera aí que eu tenho um compromisso. Irmãos, podia ser o que fosse, ele falava: pera aí que eu tenho um compromisso. Aí nem que fosse 5 minutinhos, ele se ausentava ali por 5 minutinhos, aí ele voltava. Aí depois descobriram que esse compromisso que ele tinha todas as vezes às 4 horas da manhã era o compromisso de se ajoelhar e agradecer a Deus, falar com Deus, né? Esse era o compromisso dele e ele não deixava esse compromisso por nada. Pai do Senhor, missionário. A diaconisa Neide, a missionária Neide disse uma vez, né, que ouviu o podcast do Cacá, né? O Cacá falou disso também, né? Que sempre ele separava ali o momento dele, devocional, né? Sempre ele separava, né? E ele não abria mão disso aí, não. Daniel também era assim, né? 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor também. Então é sempre importante, irmão, separar esse devocional. Lá no meu trabalho, graças a Deus, eu consegui organizar assim, né, um horário específico também para o devocional e tem me feito tão bem, irmãos, ter acalmado tanto a minha alma, tenho trabalhado tranquilo. Aí ontem mudou o motorista que eu estava trabalhando, né, mudou o motorista, mudou o caminhão, aí hoje já mudou um pouco a rotina, assim, eu falei: meu Deus, não posso, Senhor, eu quero continuar com o devocional e tudo, Senhor, porque às vezes ele poderia querer trabalhar mais cedo, né? Falei: não, Senhor, não vai atrapalhar não. Aí eu já falei para ele. Aí fiz o devocional ali, né, e tudo, aí já falei pra ele: vem cá, a gente começando a trabalhar todo dia nesse horário, tá bom, não tá? Eu já perguntei, né, irmãos, querendo que ele falasse que sim, porque se ele não falasse que sim, eu falei: pois eu só posso começar nesse horário. Aí quando eu falei: começando nesse horário tá bom, né? Ele: não, tá bom. Então deu pra continuar, né, o devocional, porque, irmãos, quando a gente faz um compromisso com Deus, o que vai aparecer de coisas pra atrapalhar, né, pra fazer com que a gente quebre o nosso propósito com Deus, vai aparecer muitas coisas. E às vezes, se a gente se acomodar, muitas vezes se a gente se acomodar, irmãos, nós vamos usar até como pretexto, né? Eu até queria orar, até queria jejuar, mas apareceu outras coisas para mim fazer. Mas não, irmãos, se a gente firmar um propósito com Deus, eu entendo que Deus ele vai fazer de tudo ali para nos ajudar, né? Para que esse propósito se cumpra, para que esse propósito dê certo. Oi. E é importante o que a missionária Teresa falou também, que nós vamos aprender aqui, irmãos, nessa lição, que não precisa ser um horário específico. Se você consegue ali, né, todos os dias no horário, é bênção também. Agora, se não consegue, é igual a irmã Teresa fez aí. Ela falou: ó, eu vou ter o meu momento de oração e de consagração a Deus, né? Vou adaptando ali com o trabalho, porque também o crente tem que vigiar, né? Já pensou o patrão precisando do crente ali, o crente: não posso ir não que eu tô orando. O patrão vai querer saber disso, irmãos? O patrão vai mandar ir embora. Então tem que ter, né, essa sabedoria.
luta. É luta. E a oração é isso mesmo, é uma batalha, irmãos. É uma batalha, não é algo ali que você vai ser tudo fácil, não. É batalha, né? Verdade. Verdade. E oração é um tema tão amplo assim, irmãos, que nós podemos trazer tantos exemplos, né? Tantos aprendizados com oração. Engraçado que sempre que eu falo, né? Deus confirma todas as coisas. Como a lição é de oração, Deus tem falado tanto de oração comigo esses dias aí. E eu separo vários livros ali, que eu tenho uns livrinhos pequenos também, uns livretos, né? Eu leio os grandes, mas eu gosto de ler os pequenininhos também. Aí eu separando os livros ali, aí do nada, semana passada, me deu vontade de separar o de oração. Aí depois que eu fui lembrar, eu falei, o tema da semana que vem vai ser oração. Então é só Deus confirmando mesmo, né? Sobre o que Ele quer nos ensinar essa semana. E também eu estava pensando hoje de manhã, né? Por exemplo, o círculo de oração. A maioria são as irmãs, né? A maioria as mulheres, né? Às vezes pode vir um homem também, né? Mas a maioria dos círculos de orações, não só nessa igreja, mas nas outras também, são mulheres, a maioria, irmãos. Homens têm, às vezes, igual o pastor Everaldo gosta de ir pro monte, outros vão pro quarto, né? Outros adaptam um momento de consagração, outros trabalham. Às vezes outros não gostam de vir, às vezes outros não vêm também porque tem mais mulher, não tem homem, pode ficar sem graça, né? Fica sem graça também. Então tem tudo isso, mas o homem também adapta, né? Os homens que gostam de orar, de uma maneira ou de outra eles vão orar também, né? Agora eu estava observando, são mais as mulheres. E assim, irmãos, uma coisa bem importante que nós temos que entender, nós temos que, não é que eu digo se conformar, né? Porque a gente não precisa se conformar, a gente pode lutar, orar, interceder, mas uma coisa que a gente tem que entender que inevitavelmente vai acontecer, porque a Bíblia mesmo fala que isso acontece, irmãos, que não são todos que vão perseverar na oração. Pastor Evaldo, ele disse algo aqui no domingo, né? Que realmente me chamou a atenção e é verdade. Falou, graças a Deus que essa igreja ainda está tendo as consagrações. Porque tem igreja que nem tem mais. Por quê? Porque as pessoas foram parando. Quando viu que não ficou só uma pessoa, não tem como, né? Uma pessoa é até perigoso, né? Ficar sozinha na igreja e tudo. Então muitos já pararam, irmãos. Muitas igrejas já pararam com a oração. É igual estudo bíblico. Estudo bíblico também tem muitas igrejas que não tem. Por quê? Porque as pessoas não querem ir. Então, irmãos, vejam. A oração e a palavra, a oração e o ensino da palavra. A igreja foi criada, a igreja primitiva, ela foi criada através de oração e da palavra. As duas coisas, eu não gosto de dizer mais importantes, né? Porque tudo é importante, né? Tudo com Deus é importante, para Deus é importante, né? Mas eu digo assim, uma das coisas essenciais para a igreja é oração e palavra. Isso é uma das coisas que o povo não percebe. Não percebe a importância disso, né? Se que tiver que abrir mão da oração, abrir mão da palavra. Se for para as pessoas escolher, não, tem o culto de adoração, vai ter muito louvor, vai ter tudo e vai ter o da oração. Não, então eu vou deixar o da oração para lá e vou... É desse jeito que acontece, irmãos, né? Vê que os cultos normais são mais cheios. Agora, da oração e da palavra, as pessoas não percebem, irmãos, o quão importante é isso. E a gente está sempre falando, às vezes somos até chatos, né? O pastor é chato. Mas o pastor tem que ser chato mesmo, irmãos, porque o pastor tem um papel de ensinar, alertar o povo. Se você for olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus está do começo ao fim alertando. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Vocês pecam porque não conhecem a palavra. Ore, jejue, consagre. Do começo ao fim, a palavra incentivando, né? Então, o que eu estava pensando hoje de manhã, meditando sobre isso, e falei, vou trazer isso para a igreja. É que as irmãs, né, a maioria dos que estão vindo para cá, não desistam. Não importa, irmãos, não importa se está vindo muita gente, se está vindo pouca gente, não desistam. Deus, ele levantou vocês e eles não querem que vocês desistam, independente de quantas pessoas. É igual o estudo bíblico, né? Quem acompanha a gente desde o começo sabe. São mais de 5 anos, não sou muito bom de conta. São 5 anos por aí de estudo bíblico. E sempre foi, irmãos, luta para as pessoas irem. Mas graças a Deus, Deus nunca deixou eu desistir, irmãos. A dedicação em estudar, né? Trazer aqui para os irmãos tem que continuar a mesma. Independente de quem vai dar valor, quem não vai, quem vai estar, quem não vai estar, a dedicação, né, a gratidão tem que ser a mesma, meus irmãos, tem que ser a mesma. É claro que a igreja, né, a igreja dá força, quanto mais a igreja está unida, mais força nós temos também, que a união está na força também. Mas independente disso, já está profetizado,
que muitos não vão querer. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? A porta estreita são poucos que entram por ela realmente. Então, irmãos, não desista de orar. E a oração, ela tem recompensa, ela tem galardão. Olha os exemplos dos discípulos, né? Quando Jesus, ele morreu, e antes dele subir aos céus, ele fez ali uma promessa aos discípulos. Ele apareceu para os discípulos e falou: vocês não saiam da cidade, vocês fiquem ali na cidade, né? Mas vocês vão ficar perseverando em oração, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Samaria, né, Jerusalém, toda a Judéia e até os confins da terra. Jesus, ele fez o quê? Uma promessa. Mas ele mandou os discípulos ficarem na posição de oração. Aí sabe quantos discípulos tinham? A palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele apareceu para mais ou menos 500 pessoas. Mais ou menos isso. Então, quando os discípulos começaram a orar, tinham 500 discípulos que começaram este propósito. Foi mais ou menos 10 dias para a promessa se cumprir. Então começou com 500 discípulos o propósito de oração, irmãos. E quantos ficaram? Quantos lembram? Quantos ficaram no dia que eles foram batizados com o Espírito Santo, irmãos? No dia de Atos 2 lá, eles foram batizados? Não. A Bíblia fala em Atos 2. Depois, irmãos, relembre, porque às vezes a gente lê, né, e esquece, né? Às vezes a gente até leu a quantidade, mas a gente esquece. Mas depois lê em Atos 2. Atos 2 os irmãos leem. Se a Suzane puder procurar isso, Suzane, para mim, porque na cabeça eu não vou lembrar o versículo específico, né? Então, irmãos, praticamente 500 pessoas estavam perseverando em oração. Aí a Bíblia vai dizer que quando eles foram revestidos de poder, ou seja, quando a promessa se cumpriu, quantos tinham? Tinham mais ou menos 120 pessoas no lugar. De 500 foram para 120. Ou seja, 380 pessoas desistiram. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que a maioria desiste, irmãos. Olha como isso é sério. A maioria desiste. Se eu fizer um propósito aqui de oração de 1 ano na igreja, falar, ó, toda quarta-feira nós vamos estar na igreja, vamos orar 1 ano. Irmãos, a maioria... Oi? É porque eu não lembro o versículo, só lembro o capítulo. Se a Suzane puder procurar, se quiser pesquisar no celular aí, Suzane, ou a Suzane, ou o Pedro, puder pesquisar no celular, quantas pessoas tinham, tem um versículo específico que fala que tinham 120 pessoas lá no cenáculo. Então, meus irmãos, isso nos ensina que a maioria das pessoas vão desistir. Se eu fizer um propósito que pode ter 30 pessoas, se eu marcar um propósito aqui, irmãos, pode ter certeza que no final vai estar umas 10. Agora o que importa é nós não desistirmos. Porque esses 120 que ficaram lá no cenáculo, irmãos, foram 120 que foram batizados com o Espírito Santo. Estavam os 12 discípulos, mas estavam ali mulheres também. Maria estava ali naquele lugar também. Estavam vários discípulos. Então os 380 que desistiram, perderam a bênção, perderam a promessa. Mas os 120 que ficaram, eles alcançaram a promessa. Então não vamos desistir, irmãos, das consagrações, não vamos desistir do estudo. Lá em Daniel 10, versículo 12 também vai dizer, né, que todos aqueles que se dedicam ao estudo, que ensinam a justiça, irmãos, vão ser galardoados também naquele grande dia. Então nosso galardão vem do Senhor. Então vamos aqui continuar enquanto a Suzane acha ali. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido, como Daniel e a mulher Ciro Fenícia fizeram. A resposta de Deus para quem o busca incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessória como exemplo de Samuel, bem como da igreja primitiva, está lá em Atos, capítulo 12, versículo 5. Agora, irmãos, eu quero trazer um exemplo interessante para os irmãos. A igreja primitiva, ela foi criada também, irmãos, à base de oração. E aconteceu um evento muito interessante. O evento que aconteceu é que chegou o momento que Pedro, ele foi preso. Pedro, ele foi preso, e aí, quando ele estava ali preso, irmãos, a igreja começou a orar. Eu quero ler... Achou? Atos 1:15. Então eu errei, irmãos. Não é Atos 2, é Atos 1, versículo 15. Pode ler aí. Amém. Pedro, coloca aí no telão para todo mundo ler, que é importante. Atos capítulo 1, versículo 15. Então não é Atos 2, é Atos 1,
versículo 15. Para confirmar esse número de 120, né? Porque senão parece que eu inventei esse número da minha cabeça. Atos capítulo 1, versículo 15. Pedro vai estar colocando aí no telão. Olha só, irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então de 500 ficaram 120. 380 desistiram. Então a maioria desiste, né, irmão Raimundo? Igual a pregação de sexta-feira, a maioria também não volta para agradecer, né? Que nós aprendemos naquela passagem lá. Então, irmãos, olha só que interessante. Pedro, na igreja primitiva, ele estava preso. O Pedro vai colocar aí, Atos capítulo 2, versículo 5, Pedro, para a gente ler aqui juntos. Atos capítulo 2, versículo 5. Quando Pedro foi preso, aí a igreja fez um propósito de oração. A igreja começou a orar. Atos 2, é isso? Atos capítulo 2, versículo 5. 2:5. Hã? Eu não pedi? Mas bota aí, já está pertinho mesmo. Atos capítulo 2, versículo 5. Então, Pedro, se eu não pedir, é o 5, depois você bota o 7 e depois você vai botar o 17. Atos 2:5, irmãos, olha. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo... Não é isso não, Pedro. Deixa eu ver que eu errei aqui. Atos 12, perdão. Atos 12, não é 2, irmãos, é 12. Bota o versículo 5 primeiro. Versículo 5. Atos 12, 5, irmãos, ó. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então Pedro estava preso e a igreja estava fazendo o quê? Contínua oração, ou seja, eles não estavam parando. Já percebeu, irmãos, que às vezes a gente começa a orar assim, aí a coisa não acontece, a gente para? A gente para, irmãos, muitas vezes a gente para. Então contínuo é algo que não pode parar. Não é porque um filho não foi liberto, uma filha não foi liberta, um esposo não se converteu, irmãos. Não é por isso que nós devemos parar de orar. Pelo contrário, Jesus ele nos ensinou a importância de orar igual aquela viúva insistente. Nunca desistir, irmãos, da sua causa. Então Pedro estava preso. Aí, versículo 7, Pedro. Olha só o que aconteceu, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então Pedro estava preso, a igreja começou a orar. Aí o que Deus fez? Deus enviou um anjo. Tá vendo, irmãos, que quando nós oramos, Deus envia anjos para nos ajudar também? Todas as vezes que eu estou saindo lá de casa, eu falo: Senhor, acampe seu exército de anjos aqui na minha casa, né, nos portões, nos cômodos. Guarda aqui minha casa, Senhor, enquanto nós vamos fazer sua obra, né? Então Deus, ele envia anjos. Aí vai dizer que as cadeias se abriram, né, para Pedro. Quer dizer, Pedro foi liberto. Aí olha só o que aconteceu no versículo 17. Versículo 17 vai dizer, ó: e acendendo-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lado. E acendendo-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Essa versão está um pouco diferente, nada que eu estava querendo ler. Oi? E o que eu li? E acenando-lhes, olha lá. E acenando-lhes com as mãos. Sim, é porque essa versão está um pouco diferente da que eu li, irmãos. Mas tem uma versão que diz assim, né? Que não lembro se foi Maria que foi ao encontro ali de Pedro. Não está contando aí não, Pedro. Bota no 16 para ver. Bota no 16 para ver o negócio. 16. Atos 12, 16. Atos 12, versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Ah, tá, irmãos, não foi Maria, né? Só falou ali que abriram a porta. Então o que acontece? Pedro, ele foi liberto, e aí Pedro, ele foi bater lá na casa onde os discípulos, onde a igreja estava orando. Bateu lá, ó. Pedro estava livre, né? Aí bateu lá na porta. Aí quando ele bateu na porta, abriram, né? Viram-no e se espantaram. Tem uma versão que diz assim, né? Que perguntaram: ué, como é que foi isso? Como é que Pedro foi liberto? Como é que aconteceu isso? Isso é interessante, né, irmãos? Ué, mas não era por isso que vocês estavam orando? Não era por isso que aquele povo estava orando para Pedro ser liberto?
Mas quando Pedro foi liberto, eles se espantaram. Se assustaram. Ué, aconteceu. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Às vezes nós estamos orando por algo, eu, minha família. Às vezes nós estamos orando, aí quando acontece eu falo para a irmã: olha, irmã, aconteceu mesmo. Eita, Deus fez. Eita, a oração se cumpriu. Ué, mas não era para isso que a gente estava orando? É porque às vezes, irmãos, nós temos a tendência de orar, mas não é com aquela fé toda, né? Às vezes temos até fé, mas não é com aquela certeza toda. E quando acontece a coisa, nós ficamos surpresos. Então eles oraram para Pedro ser liberto, e quando Pedro foi liberto, eles se espantaram, se assustaram. Ué, aconteceu mesmo. Então, meus irmãos, isso é interessante, né? Às vezes nós mesmos duvidamos daquilo que nós estamos pedindo, né? Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele nos ajuda na nossa incredulidade. Certa vez, Jesus perguntou para um pai, né, de um jovem que estava ali precisando de ajuda, perguntou: você crê? Aí o pai desse jovem falou: creio, Senhor, mas me ajude na minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Então aquela questão, né? Se Jesus perguntar para mim e para você: você crê? Aí eu falo assim: Senhor, eu creio. Não é aquela certeza toda, né, irmãos? Mas a gente crê um pouquinho. Mas nós não podemos ter medo nenhum de pedir para Deus: Deus, me ajude na minha incredulidade. Me ajude na minha falta de fé, Senhor. Eu creio, mas não tenho essa certeza toda, né? Porque a fé, irmãos, a Bíblia fala claramente que a nossa fé, ela tem vários níveis. Tem hora que a nossa fé está ali, né? Nós estamos com muita fé, com muita confiança. Mas tem hora também que nós não estamos com essa confiança toda. Aí vem o será, né? Será que vai acontecer? Será que isso realmente vai acontecer? Então é o momento que nós podemos pedir para Deus: Deus, me ajude na minha incredulidade. Deus, Ele prefere um coração humilde do que um coração falso, né? Do que um coração mentiroso, do que um coração soberbo. O que adianta eu falar assim: eu creio, Senhor, eu creio, se lá no fundo do meu coração eu estou com aquela, né, duvidazinha? Então é melhor chegar para Deus: Senhor, eu creio, mas eu quero que o Senhor me ajude para que minha fé possa crescer cada vez mais. E aí Jesus nos ajuda, irmãos, com certeza. Então vamos aqui continuar. Subtópico 2: como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Há poder na oração. A Bíblia fala assim, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Qual é esse poder? O poder da oração, né? O poder do Espírito Santo de Deus. Agora, o interessante é dizer o seguinte, que o poder, irmãos, se a gente for entender bem lá no profundo, o poder não está no cristão. O poder está em Deus, né? A Bíblia fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lá em Efésios vai dizer isso, né? Efésios capítulo 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se a gente for olhar bem, a Bíblia nem manda a gente se fortalecer na oração e no jejum, né? Manda se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A oração e o jejum são ferramentas a qual vai nos levar a Cristo. Porque se a gente entender errado, a gente vai achar que a oração e que jejum, né, são como um passe de mágica. É só você fazer ali e já tudo vai acontecer. Não, nós temos que entender que a oração e o jejum nos levam até aquele que possui o poder, que é Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ele, e nós temos que entender que o poder está nele. A oração e o jejum são ferramentas. Porque tem muitas pessoas que querem usar a oração e o jejum como passe de mágica. Não, eu fiz, e se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia, né? Muitos até dizem isso. Ou às vezes quer usar como misticismo, aquilo que nós sempre falamos aqui, né? Misticismo, como uma coisa mística. E não é, irmãos. A oração nos leva a ter um relacionamento com aquele que possui todo o poder. Então vamos aqui continuar. Vou ler aqui de novo. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Então a oração é uma ordem, irmãos. A oração, ela é uma ordenança de Deus. Aqueles que querem ser servos de Cristo, cristãos, né, discípulos de Jesus, irmãos, recebem uma ordem, e essa ordem é orar. O que Jesus falou aqui, ó, na leitura bíblica em classe? Ó, vamos voltar aqui na lição. Leitura bíblica em classe, ó, Mateus capítulo 6, versículo 5. Ó. Jesus, ele falou assim, ó: e quando orares, não seja como os hipócritas. Ou seja, e quando orares,
pressupõe que os cristãos iriam orar, né? Não falou, e se por acaso vocês orarem? E se vocês orarem? Não falou, e quando orares? Ou seja, vocês vão orar, né? Pressupõe que os discípulos vão orar. É igual o jejum. Jesus falou também, ó, e quando jejuardes? Ou seja, quando vocês jejuar, vocês vão jejuar. Não é se por acaso vocês jejuardes, não. E quando vocês jejuardes, né? Aí Jesus nos ensinou a maneira certa. Então a oração, ela é uma ordem. Uma referência aqui, Mateus capítulo 6, versículo 5, já lemos, né? Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares? Certa vez também, nós vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre jejum também. Certa vez também, perguntaram para Jesus, né? Ué, por que os discípulos de João Batista jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam? Eles estranharam isso, né? Ué, os de João Batista estão todos jejuando, mas os discípulos de Jesus não jejuam. Por que isso? Aí foram questionar Jesus, né? Por que seus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou, porventura eles vão jejuar enquanto o noivo ainda estão com eles? Eles não precisam jejuar enquanto o noivo ainda está com eles, né? Mas quando o noivo for tirado de perto deles, aí eles vão jejuar. Enquanto o noivo está ali, aquela alegria toda, né? Aquela comunhão. Mas chegará um dia que o noivo vai ser tirado de perto deles. Aí eles jejuarão. Então Jesus estava falando, né? Que chegaria um momento que todos nós, todos os discípulos de Jesus, iríamos jejuar também. Quando Jesus estava lá, né? Representava o que? A alegria, né? A alegria completa. Mas depois que Jesus fosse tirado, aí já representaria o que? A batalha que todos nós estamos nessa terra e precisamos orar para vencer essas batalhas. Então, irmãos, uma coisa que nós podemos dizer também: o cristão que não ora, morre. Irmãos, o cristão que não ora, morre. Morre espiritualmente. Porque a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, aí a nossa vida espiritual, irmãos, ela é vivificada. A Bíblia ensina que quando nós estamos no mundo, quando nós estamos longe da presença de Jesus, quando nós não temos o Espírito Santo dentro de nós, a Bíblia nos ensina que nós somos mortos. Mortos espirituais. Mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Deus, ele falou para Adão e Eva, o dia que vocês comerem desse fruto aí, vocês vão morrer. E eles comeram. Naquele mesmo dia veio a morte espiritual. A morte mais perigosa que existe não é nem a morte física, é a morte espiritual. Porque a morte física, nós morremos com Jesus, irmãos, está tudo certo, vamos para a glória. Vamos até para um lugar melhor do que esse. Agora, a morte espiritual, irmãos, é que é o problema, né? Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós estamos vivificados, nós nos tornamos vivos espirituais. E quem é vivo espiritual, irmãos, tem que se alimentar de coisas espirituais. No nosso físico, nós não precisamos comer e não precisamos beber, e várias vezes no dia, senão a gente fica fraco e morre. O cristão também é assim. O cristão que não ora e não jejua, ele começa ficando fraco. Vai ficando fraco, vai ficando fraco. Chega um momento que ele morre espiritual, irmãos. E uma das coisas mais perigosas que podem acontecer conosco é a morte espiritual. Porque a morte espiritual, irmãos, muitas vezes nós não vamos nem perceber. Às vezes vamos achar que está tudo certo ali, mas já estamos mortos espirituais. A Bíblia fala que Sansão nem percebeu quando o Espírito Santo saiu dele. Saul nem percebeu quando o Espírito Santo deixou ele ali, nem percebeu. Mas ali já tinha chegado a morte espiritual. Porque às vezes podemos estar aqui cheio de vigor, às vezes até prosperando em algumas áreas, mas e o espiritual? É igual a questão de ficar brincando com o pecado, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Salário é algo que você não recebe antes. Salário é algo que você recebe depois. Você trabalha depois que recebe o salário, né? Raras exceções que a pessoa paga antes, mas o certo é depois. Então, o perigo é esse. Às vezes a pessoa vai pecando e não acontece nada, a pessoa pensa que está tudo certo. Quando vê que não, vem a morte espiritual. Então isso é um perigo, irmãos. Então precisamos nos alimentar da oração e do jejum para não morrermos. Lá em Apocalipse vai falar de umas pessoas que já estavam mortas e outras que estavam para morrer. Em Apocalipse, né? Então existe essa situação e é muito perigoso. Continuando. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também perseveravam em oração. Então, aquilo que nós falamos, irmãos, Jesus ele achava a oração tão importante como o sono e o alimento. Se a gente não dormir, irmãos,
a gente fica doente também, né? Se não dormir, fica doente, fica com problema de saúde, fica doido. Se a pessoa não dormir, ela fica doida. Já fizeram experimentos com pessoas torturando, né? Pessoas e tudo, sem deixar as pessoas dormir. Elas ficam paranoicas, ficam doidas, né? Aí tem até um vídeo no YouTube que fala o que acontece se a pessoa ficar sem dormir tantos dias. Meu irmão, acontece tanta coisa ruim com essa pessoa. Então, Jesus ele comparou, tão importante como o sono e o alimento. Como nós precisamos do sono e precisamos do alimento, nós precisamos da oração também. Olha como isso é sério, né, para as nossas vidas. Então vamos lá, subtópico 3, a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, irmãos, é orar a Jesus, né? No nome de Jesus, orar ao Pai em nome de Jesus. Como que é a oração correta? Orar ao Pai, mas no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele tem que fazer essa intermediação. Jesus, ele é o único intercessor entre Deus e os homens. É aí que nós aprendemos uma coisa muito importante. Tem pessoas que oram para os santos, né? Ora para Maria, ora para Pedro, ora para São José, São Pedro, São Paulo. Tem pessoas que oram para os santos. Isso não é correto, irmãos. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Porque os outros já morreram, né? Jesus, ele ressuscitou. Os outros estão ali aguardando e tudo, né? Aquele grande dia. Mas Jesus, irmãos, os outros, esses santos já estão mortos. Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele é o único que faz intercessão entre o homem e Deus. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus, ele foi o único que venceu a morte. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador. Só um que pode fazer a mediação entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Isso aqui, irmãos, é muito esclarecedor. As pessoas que não entendem, que continuam orando aos santos, lê para ela, 1 Timóteo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Só um que pode fazer essa intermediação. Por exemplo, se eu for o advogado da nossa irmã Raimunda, né? Se eu fosse advogado e a nossa irmã Raimunda precisasse de uma intermediação entre ela, né, e a outra parte, ou entre ela e o juiz que ia julgar a causa, né? Quem faz essa mediação? É o advogado. Ela não pode ir lá no juiz sozinha e querer se defender, né, e tudo. Precisa ali de um intermediador, de um advogado, irmãos. Então, quem faz ali o meio de campo, né, como se diz aí no original, é o advogado. Assim é Jesus, irmãos. O homem e Deus tem Jesus ali para interceder. A Bíblia fala que Jesus, ele subiu aos céus e ele está sentado à destra, né, à direita. Ele está sentado à destra de Deus Pai e ele intercede por todos nós. Pedro, João, Paulo, Maria foram homens e mulheres santos, foram homens e mulheres abençoados, pessoas boas, pessoas que praticaram a bondade, pessoas abençoadas, né? Pessoas bem-aventuradas, mas que não têm essa função e não têm esse papel. Por quê? Agora eu vou explicar por quê. Porque Maria, Pedro e João, eles eram pecadores igual nós. Como é que eu vou pedir para um pecador igual eu interceder entre mim e o Pai, né? O pecador, irmãos, está precisando do mesmo socorro que eu, que é o quê? Jesus Cristo, o homem. Jesus foi o único que veio sobre essa terra e intercedeu por todos nós, ainda intercede, e foi o único que veio sobre essa terra e não pecou. A Bíblia ensina que nós podemos interceder também, nós podemos interceder, mas é no nome de Jesus, porque é Ele que não tem pecado. Eu não posso nem chegar, né, sem citar o nome de Jesus, né, já pedi uma coisa para a Neide, sem citar o nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu oro, porque Ele é o intermediador, porque Ele não tem pecado, eu tenho. Posso até interceder também, irmãos, mas o único que pode interceder perfeitamente e trazer a vitória para nós é o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque a glória também é toda dele. Então deu para os irmãos entenderem, né? O homem não tem, nenhum santo, não tem esse papel de interceder por nós. Então a maneira correta de orar é ao Pai em nome de Jesus. Vamos lá, continuando aqui. Por isso não podemos orar de qualquer maneira.
é preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos pediram, né, irmãos, para Jesus, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Então veja, os discípulos eles estavam sempre vendo ali Jesus curando paralítico, curando cego, ressuscitando mortos, andando sobre as águas. Mas os discípulos não pediram, né? Não chegaram para Jesus. Jesus, eu quero aprender a curar um paralítico. Eu quero fazer um paralítico andar. Eu quero fazer um cego enxergar. Não foi isso que ele pediu para Jesus ensinar. Eles pediram para Jesus ensinar o quê? A orar. Senhor, ensina-nos a orar. É interessante essa passagem quando Jesus estava andando sobre as águas, que vai dizer que Jesus ele deu a ordem, né, para os discípulos passarem para o outro lado do mar. E aí, irmãos, vai dizer que uma grande tempestade assolou o barquinho ali dos discípulos. Aí vai dizer que eles viram Jesus andando sobre as águas. Mas antes de Jesus andar sobre as águas para socorrer eles, o que Jesus estava fazendo? Jesus ele estava orando. Depois, irmãos, leem lá essa passagem aí que Jesus andou sobre as águas. Aí vai dizer que Jesus ele estava orando. Jesus se retirou para orar. E quando Jesus se retirou para orar, o barquinho deles estava sendo ali assolado por uma tempestade. Irmãos, isso nos traz um ensinamento. Quando as tempestades dessa vida, né, estão nos assolando, aonde que Jesus está? Jesus ele está orando, intercedendo por todos nós. Às vezes nós pensamos, será que Jesus não está fazendo nada? Ele está orando, irmãos. Orando para vir de encontro a nós e acalmar toda a tempestade. Porque quando Jesus chegou ali, né, ele acalmou toda a tempestade ali. Pedro andou sobre as águas também, né? Ele operou um milagre ali extraordinário, meus irmãos. Então os discípulos pediram para Jesus ensinar, por quê? Porque os discípulos observavam o mestre. O mestre muitas vezes ficava ali a noite todinha orando. Às vezes passava ali 5, 6 horas orando, né? Então os discípulos pensavam, rapaz, o mestre ora 5 horas seguidas e resolve um problema em 5 minutos. Já eu começo a orar ali 5 minutinhos e não consigo resolver um problema em 5 horas, né? Fazia ao contrário. Então, irmãos, nós vamos aprender aqui que a quantidade não é o principal. É claro, né, que separando nosso tempo ali de oração, quando nós separamos ali 2 horas, 3 horas, 4 horas de oração, isso é uma bênção do Senhor, né? Quem consegue passar mais tempo, orar mais tempo, isso é uma bênção do Senhor. Isso não é errado, não é pecado, nem nada. Isso é uma bênção do Senhor. Agora nós vamos entender que a Bíblia ensina também que existiam muitas orações ali que eram curtas. Orações curtas ali, né? Igual Neemias. Neemias, quando precisava ali das cartas, ele fez uma oração relâmpago. Ele orou a Deus ali, pediu ajuda para Deus e rapidamente ali ele conseguiu a provisão que precisava. Então a Bíblia ensina orações longas, ensina orações curtas também. Nós vamos aprender que a posição também não é o principal, a posição do corpo não é o principal também. O principal é nós termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e um coração sincero diante de Deus. Isso que é o principal para a oração. Daqui a pouco nós vamos expor um pouquinho melhor isso aí. Por isso não podemos orar de qualquer maneira, é preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Então aqui, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina, né, a respeito de orar? Letra A. A quem a oração deve ser dirigida? Já falamos isso, né? Mas vamos aqui só reforçar. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Então, olha só, a Deus Pai, em nome de Jesus, que a oração deve ser dirigida. Não é em nome de santo nenhum, né? Como já falamos aqui, em nome de Jesus. Parte B. A postura do corpo na oração. Às vezes nós podemos entender, né, irmãos? Pensar que a oração mais poderosa é a oração de joelho, né? A oração de joelho é a mais poderosa. Não, irmãos, a posição do corpo não importa. O que importa é a posição do coração. A posição do corpo não importa. O que importa é a posição do coração. Porque não adianta, irmãos, eu estar aqui de joelho e o meu coração está distante de Deus, né? Eu posso estar de joelho, mas o coração longe. Da mesma maneira, irmãos, eu posso estar em pé ou até deitado, mas o meu coração ali alinhadinho com Deus, adorando ao Senhor, né? Então não é a posição do corpo, é a posição do coração. É porque já tornou uma tradição, né? Uma tradição nossa se ajoelhar, orar ajoelhado também. A Bíblia ensina exemplos de pessoas que oraram ajoelhado também, né? É uma bênção do Senhor, mas a posição do corpo não importa. Eu já fiquei nessa dúvida, né? Já passei muito tempo com essa dúvida na minha mente também.
Porque eu já tive assim momentos, né, irmãos, muito cansado. Quem já não teve? Acorda naquele cansaço e fala: Senhor, eu não vou conseguir levantar hoje não. Eu vou orar deitado mesmo, Senhor. O Senhor recebe a oração deitado, Senhor? Né? A gente pergunta: Senhor, o Senhor recebe a oração deitado? Né? Agora, oi? Pois é, Deus recebe. Agora, qual é o perigo de orar deitado? É que fatalmente nós vamos dormir. Não é verdade? Oi. Então é melhor orar deitado. Não, recebe. É isso que é importante. Ó. Por exemplo, se eu souber que se eu ficar deitado eu vou dormir, então é melhor eu levantar, né, irmão? Eu vou levantar e não precisa ficar só de joelho. Pode levantar, pode estender as mãos, pode andar pra lá e pra cá. Eu mesmo gosto muito, né, de ir pro monte também, porque lá eu gosto de orar em pé, andando, estendendo as mãos, agradecendo ao Senhor, né? Mas cada um tem o seu jeito. Verdade. Tem gente que nem consegue, né? Tem gente que não consegue ajoelhar, né? Cada um, vai de cada um, né? Eu já me concentro mais quando eu tô em pé, falando, né? Sim. E depende do momento, porque tem momento que eu prefiro estar andando em pé e clamando, e tem outro momento que eu gosto de ficar quietinho também no meu canto, né? Depende do momento também. Eu gosto de orar, eu gosto muito também, assim, quando eu tô no meu carro ali, né, no meu devocional ali, muitas vezes eu me pego chorando sozinho, assim, né? Porque tá no particular com Deus, não tem nada pra atrapalhar, nada pra distrair. Às vezes até a timidez, né, irmãos, atrapalha a gente. Timidez atrapalha a gente dar lugar pra Deus, né? Então tudo isso é a importância do secreto, né? Então é a importância do secreto também. Então a postura do corpo, né, não tem importância. Vamos ler aqui agora, para os irmãos entenderem. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as escrituras revelam formas diversas de orar. Em pé, as escrituras vão ter todos esses exemplos, irmãos. Pessoas orando em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas e etc. Várias maneiras de orar tinha na escritura também. O que importa é orar. É igual a questão de vir para a igreja, né? Certa vez uma jovem me perguntou: pastor, é pecado dormir na igreja? É pecado dormir no culto? Né? Aí perguntou: é pecado dormir na igreja? Que às vezes vem pro culto e dorme? É pecado dormir na igreja? Aí eu falei, né? Não, mas aí, irmã Raimunda, na hora, né? Na hora, como eu não sabia assim, né, exatamente o que responder, eu falei: é melhor dormir na igreja do que dormir no boteco. É melhor dormir na igreja do que dormir no boteco. Deu sono, dorme, mas pelo menos tá dentro da igreja. Não é verdade, irmãos? É melhor, né? É claro que se não dormir é melhor ainda, né? Mas se não aguentou, fazer o quê? Então vamos lá, irmãos, vamos continuar aqui, né? Então a postura, tirou todas as dúvidas? A postura não importa. A postura não importa. Quando eu, por exemplo, irmãos, quando eu faço propósito, né, de acordar ali na madrugada, aí eu procuro cumprir esse propósito. Agora, por exemplo, eu estou acordando, esses dias eu estou acordando 5h20 da manhã. 5h20? 5h20 da manhã eu estou acordando. Quando botou o cartão de ponto, né, mudou. Aí eu estou acordando 5h20 da manhã. Aí o que acontece? De uns tempos pra cá, eu tô evitando mais acordar 3 horas. Por quê? Porque quando eu acordo 3 horas, aí eu perco o sono. Aí eu vou pro serviço, dirigindo, e não é muito bom, né? Então tem que ter vigilância. Eu falo, então como eu já tenho que acordar 5h20, eu já determinei esse horário. Vou acordar 5h20 e vou já orar no meu propósito às 5h20. Agora, se eu determinar um horário de 3 horas, né, eu procuro ali cumprir para não fazer voto de tolo também, né? Então é igual eu falo, irmãos, quando a gente vai levantar um propósito aqui na igreja, eu sempre falo, irmãos, cada um tem a sua rotina, né? Uns acordam mais tarde, outros acordam mais cedo, uns trabalham todo dia, outros não trabalham todo dia. Então cada um vai determinar o seu horário para apresentar o propósito. O que importa é apresentar com sinceridade, com fé, né? Oi. Não, sim. E é tão forte isso que Deus, ele sabe que a gente precisa do descanso, né? Ele sabe que a gente não pode uma rotina igual a da irmã missionária Rita, né?
Deus, ele sabe que a senhora não pode enfrentar uma rotina daquela sem descansar o corpo. Aliás, o descanso também, né, é um ensinamento do Senhor, né? O descanso. Tanto que Deus, ele descansou no 7º dia. Ele chama, o mesmo Deus que chama para trabalhar, fala que nós temos que descansar também. Nos ensina o descanso. Aí Deus nos ensina o quê? A vigilância, a prudência, a sabedoria, né? E assim, o que Jesus estava condenando também muito aqui dos fariseus, né? Era isso, que eles estavam querendo fazer sacrifícios ali, mas muitas vezes esse sacrifício não estava alinhado com o coração de adorador. Não estava, né? Então o que mais vai importar é o coração do adorador, né? E a sabedoria, o equilíbrio, a direção de Deus. A gente pede também uma direção para Deus. Eu estava pensando, Senhor, eu não estou podendo ir mais no monte, como é que eu vou fazer? Me dê uma direção, Senhor, me dê uma direção. Aí veio na minha mente, ó. Passou uns dias assim, veio na minha mente, eu vou adaptar tal horário, vai ficar a bênção do Senhor, até para estudar a lição, né? Eu estava pedindo, Senhor, me dê uma direção para estudar. E Deus, ele dá, irmãos. Deus, ele vai dando a direção e cada um vai se adaptando aí, né? Da melhor maneira. É igual eu vi, certa vez eu vi um testemunho do pastor também. O pastor falou, eu tenho o costume de orar 6 horas por dia. Eu falei, eu não tenho como orar 6 horas por dia, porque eu trabalho. Quando eu não estou trabalhando, às vezes estou na obra, e quando eu não estou na obra, eu tenho que dormir também. Se eu fosse orar 6 horas por dia, eu não dormia, né? Então, esse pastor, ele já tem como, né? Porque ele não tem um trabalho fora, então ele já adaptou a maneira dele ali, né? Então, cada um também tem a sua maneira, né, irmãos? Sua adaptação. O que importa é orar. Aí, letra C aqui, irmãos. O horário da oração. Tem horário certo? A oração das 3 horas da manhã é mais poderosa? Não, irmão. Certa vez nós lemos aqui, né? Que nós pensamos assim, que fala... aqueles que me buscam de madrugada, né, me acharão. Os irmãos devem lembrar que nós ensinamos isso aqui. Está escrito assim, aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Aí a gente pensa que a palavra está falando ali de Deus. Só que não está falando de Deus, está falando da sabedoria. Ali lá em Provérbios começa a falar da sabedoria. Eu sou a sabedoria. Muitos... Esqueceu, né? Nós até lemos aqui, né? Lemos o contexto. Foi quando eu ensinei para os irmãos, ó, vocês têm que ler o contexto, né? Aí o contexto fala da sabedoria. Eu sou a sabedoria, eu estou nas praças, gritando nas praças, quem me achar vai achar o ouro, e tal, e tal, e tal. Aí depois fala assim, ó, aqueles que me buscarem de madrugada me acharão. Tá falando da sabedoria. É claro, irmãos, que quem busca a Deus de madrugada também vai achar a Deus também, né? Buscar-me eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, também. Só que ali no contexto está falando da sabedoria. Então não existe um horário específico. Mas por que muitos crentes adaptaram o horário das 3 horas da manhã, né? É porque é um horário também onde não tem tanta perturbação, né? Onde você pode estar ali reservado. Então, oi? Então, irmãos, não é pecado, né? Não é pecado orar 3 horas da manhã. E nem é pecado também não orar 3 horas da manhã. Nada é errado, não tem nada de errado. Pode orar 3 horas ou orar em outro horário também, que tudo Deus vai receber, né? Quando é com fé também, com sinceridade. Oi. É porque eu creio que eles pegavam o modelo também das vigílias que fala na Bíblia, né? A primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. É porque tem uns exemplos da Bíblia, entendeu? Aí muitos pegam esses exemplos, né? Segue ali o que está na Bíblia também. É igual a questão... Não é errado, porque a Bíblia fala orar sem cessar, então qualquer horário que escolher, né? Se tem esse propósito, o que importa é que quando a gente fizer um propósito com Deus, né, a gente procurar cumprir, né, esse propósito. Eu já prefiro não arriscar uns propósitos muito difíceis, porque pode ser que eu não consiga, aí eu vou fazer propósito de tolo, né? Voto de tolo, né? Porque que adianta eu botar um propósito muito difícil, muito pesado e eu não conseguir cumprir? Aí eu voto de tolo, né? Então é melhor você, às vezes o seu propósito não é nem tão puxado assim, mas é o propósito que você terminou com Deus. Falou assim, eu vou separar esse momento para o Senhor, né? Então o que Deus mais vai olhar é para isso. Às vezes, igual a irmã falou, né? Sacrifício de tolo também, as pessoas fazem. Eu, quando era novo convertido, irmão, certa vez eu fui pro monte, aí eu vi, né? Aí eu vi ali, tudo bem, né? A fé do irmão, a escolha que o irmão fez, mas eu confesso que eu fiquei assim meio estranho, né? Se aquilo ali, a gente deveria fazer aquilo ou não fazer. Eu vi as pessoas ali dando voltas no monte, um monte de volta no monte de joelhos. De joelho, machucando tudo, né? Sangrando. Aí eu fiquei na dúvida, eu era novo convertido, mas eu fiquei na dúvida, né? A pessoa e Deus, né? Se a pessoa tem a certeza ali, a paz de Deus seja juízo no coração de cada um, né? Mas eu fiquei na dúvida porque nós temos que ter um cuidado. Nós temos que ter um cuidado para a gente não se autoflagelar, para a gente não se penitenciar. Não tem religiões que as pessoas pegam os chicotes e começam a chicotear e sai sangue e tudo?
Olha, irmãos, isso não é certo. Sabe por quê? Porque quem tinha que levar as chicotadas para nos salvar já levou, que é Jesus Cristo. O único que sofreu o sacrifício perfeito foi Jesus. Quando as pessoas se autoflagelam, elas estão achando que elas vão merecer algo de Deus, porque elas estão se machucando. Então elas estão tirando a glória de Jesus e transferindo para elas. Deu para entender? Se você tem um propósito com Deus, você pode fazer o propósito com Deus, mas direcionando a Ele toda a glória. Fala, ó Senhor, eu estou nesse propósito aqui, mas toda a glória é do Senhor. Porque senão as pessoas acham que merece porque fez o sacrifício. E a Bíblia fala o quê? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Não significa que não podemos fazer um propósito. Podemos, mas temos que ter cuidado com essa questão de se flagelar, subir a escadaria, 1000 degraus de joelho. Isso aí, irmãos, está querendo tirar o sacrifício de Jesus e passar para o ser humano, né? É muito perigoso isso e não é o correto. Então aqui diz, ó, ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Então já respondeu a pergunta da irmã Raimunda, né? Ter um horário regular também é bíblico e bom. Mas a Bíblia também fala que podemos orar sem cessar, sempre. E dê aqui, ó, o lugar da oração. Jesus diz que podemos orar secretamente em nosso aposento ou noutro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. E a letra E, o decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência, reverência no ato de orar. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Lá em João 15:7, né, vai dizer: se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, ó, se a vontade de vocês estiver alinhada à minha vontade, tudo que vocês pedirem será feito. Porque a nossa vontade é alinhada com a vontade do Senhor. Porque tem gente que pensa assim, ó, a Bíblia fala que tudo que eu pedir para Deus vai ser feito. Eu sou filho de Deus e tudo que eu pedir para Ele vai ser feito. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, se vocês estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, aí sim, vocês pedirão tudo que quiserem, será feito. Por quê? Porque nós vamos estar orando segundo a vontade de Deus, não é segundo a nossa vontade. E aqui nós já vamos falar, irmãos, algumas coisas que podem impedir as nossas orações. Pai do Senhor, pastor Evaldo. Aqui nós já vamos falar algumas coisas que podem impedir as nossas orações. Algumas coisas que eu lembrar aqui, né, eu falo, porque tem coisas que eu posso esquecer. Irmãos, uma coisa que pode impedir a nossa oração, nós lemos aqui. Na oração do Pai Nosso, nós oramos assim, ó, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí os irmãos leram aqui, né, que no final fala assim, né, e se vocês perdoarem uns aos outros, né, aí a oração de vocês será atendida e tal, o Pai vai fazer, né, vai responder, se vocês perdoardes os vossos irmãos. Nós lemos aqui. Então, irmãos, se a gente orar sem perdoar, a nossa oração já está ali bloqueada. Não tem como Deus responder se a gente orar, mas não quiser perdoar. Nem sempre vai ser fácil, mas a gente tem que ter essa vontade. Fala, Senhor, eu ainda estou com algo aqui dentro, eu quero perdoar, me ajude a perdoar essa pessoa, né, para que o Senhor possa também estar recebendo minhas orações. Lá na carta de Pedro, vai dizer que se os maridos não considerarem a esposa como parte mais frágil do corpo, as orações do marido são impedidas também. Lá em Pedro vai dizer, na carta de Pedro. Então, se a gente não considerar a nossa esposa como a parte mais frágil, né, proteger, cuidar, né, da nossa esposa, irmãos, se a gente maltratar, as nossas orações são impedidas, não passa nem do teto. Então não adianta orar a Deus e tocar o horror com a esposa, né? Os maridos também. Outra oração que é impedida, lá em Provérbios também vai dizer que Deus, ele até abomina, Provérbios ou é Salmos, não lembro de cabeça, vai dizer que Deus, ele abomina a oração dos ímpios, ele até abomina as orações dos ímpios. Está dizendo que os ímpios não podem orar? Não, não é isso. Está falando daqueles que não se arrependem, aqueles que praticam a impiedade, praticam o pecado e não se arrependem disso. Aí diz que Deus até abomina as orações dessas pessoas, né? Porque, irmãos, se a gente for olhar bem, Deus, ele não ouve as nossas orações só com os ouvidos, não. A Bíblia vai nos ensinar que Deus, ele quer sentir o aroma das nossas orações. Lá em Apocalipse fala que as orações dos santos sobem como incenso suave, agradável a Deus. Então Deus, ele quer, sentir as nossas orações, irmãos. É algo tão profundo que ele quer sentir as nossas orações. Tá vendo como a oração sincera e de adoração agrada o coração de Deus? Deus, ele quer sentir.
É igual o louvor também. A Bíblia fala que os nossos louvores têm que subir como incensos suaves nas narinas de Deus. Deus, ele quer sentir. Agora a Bíblia também fala que o pecado da humanidade cheira mal nas narinas de Deus. Então tem coisa assim, irmãos, que Deus não consegue nem ficar perto, tanto que cheira mal, né? Então isso é muito sério. Eu, quando eu estou trabalhando, muitas vezes eu passo perto da estação de tratamento de esgoto, irmãos, dentro do caminhão, né? Passo perto da estação de tratamento de esgoto. Eu já até trabalhei nessa estação também. Então o que acontece, irmãos? Irmãos, o mau cheiro é tanto que a gente fica doido pro caminhão passar rápido. Às vezes o caminhão tá passando ali a 80 e eu fico, nossa, ele podia acelerar esse caminhão para passar logo disso aqui. A gente não consegue nem ficar perto, não quer nem ficar perto, irmão. Tanto que cheira mal, né? Então, com Deus também é assim. O pecado cheira tanto mal nas narinas de Deus que Deus não consegue nem contemplar, ficar perto. Por isso Deus não pode contemplar o pecado. Então, olha que coisa séria, né? Então, Deus, ele quer receber as nossas orações como incenso suave, agradável às narinas dele, né? Outra observação que eu quero fazer aqui, ó. Já fiz, que é se tiverdes em mim e as palavras de Deus estiverdes em nós, né? Então, irmãos, tem um quarto secreto ali, um lugar de oração, também é bênção, é correto, né? Mas a Bíblia não ensina que você tem que ter aquele lugar específico. Pode ser qualquer lugar. É igual a irmã Teresa, né? A irmã Teresa determinou um lugar lá, mas o dia que não der para orar, você pode apresentar em outro lugar também, que Deus vai receber da mesma maneira. Subtópico 2, vamos para o subtópico 2. Esse tempo voa, irmãos. Meu Deus do céu. A oração que Jesus ensinou. Tópico 2, perdão, né? Não é subtópico 2, não. Tópico 2. A oração que Jesus ensinou. Aí nós vamos para o subtópico 1. Jesus não condenou a oração em público. Isso é importante, né? Jesus falou para ir para o secreto, mas Jesus estava falando da nossa oração no particular, né? O nosso devocional no particular. Porque, irmãos, o que os fariseus faziam? Os fariseus, eles iam para as esquinas das praças, onde eram os lugares mais movimentados que tinham. Aí eles começavam a orar na maior altura. Começavam, irmãos, a gritar, a orar, clamar na maior altura lá. Para quê? Não era para adorar a Deus, né, nem nada. Era para que as pessoas vissem eles e falassem, nossa, aquele ali é espiritual, né? Nossa, aquele é crente mesmo. Ou seja, irmãos, eles faziam para se exibir. Era essa oração que Deus estava condenando. Falou, quando vocês orarem, não seja igual aos fariseus que oram para se exibir, não. Vocês vão para o seu quarto, no secreto. Ou seja, você não vai orar para se aparecer. Mas Jesus não estava condenando a oração em público. Pelo contrário, né? Tem vários exemplos na Bíblia também, do povo reunido para orar. Tem reis orando, reis que convocaram até mesmo a nação toda para orar, né? Tem exemplos na Bíblia, orar e jejuar também. Então a oração em público não é condenada, não. Então vamos lá. No texto bíblico, em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. Outra oração impedida, irmãos, que pode ser impedida, é se a gente orar para querer aparecer, para querer dizer para o irmão, olha como eu oro. Essa oração não passa do teto, também, né? Outra oração que pode ser impedida, já que nós estamos falando das orações que podem ser impedidas, lá em Tiago vai dizer também, ó, vocês não têm porque não pedem. Então muitas vezes, irmãos, a oração que Jesus não vai ouvir, né? Até porque nós não vamos orar, né? É aquela, muitas vezes quando nós temos dúvidas, quando nós não cremos. Por que nós não pedimos muitas vezes? Porque nós não cremos. Sabe por que muitas vezes nós não pedimos algo, irmãos? Porque muitas vezes nós não cremos que Deus vai fazer. Vou dar só um exemplo aqui de uma coisa material, é só para dar o exemplo mesmo, de uma coisa material. Por exemplo, se eu quisesse um carro assim, um carro bom, um carrão. Aí muitas vezes, por que eu não peço um carrão para Deus? Às vezes, no lugar de eu pedir um carrão, eu peço um fusquinha caindo aos pedaços. Porque muitas vezes eu não creio que Deus pode me dar um carrão, não é verdade? Aí eu peço um carrinho. A minha esposa uma vez, ela orou para Deus dar uma mesinha pequenininha para ela. Ela ficou com medo de orar para Deus dar aquela mesona, aquela mesa bonita. Aí orou para Deus dar uma mesinha. Aí Deus deu uma mesinha bem pequenininha, irmãos, um quadradinho. Aí a gente nem cabia na mesa, ficava batendo o joelho um no outro e não cabia. Não tem como comer, não cabe na mesa. Aí ela falou, não, eu orei para Deus, Deus deu uma mesinha. Eu falei, se tivesse pedido uma mesona, né? Então, irmãos, Deus fala, não tem porque não pedes. Então, muitas vezes Deus não vai ouvir nem vai responder porque a gente não tem fé para pedir. Agora, aí continua lá em Tiago, né? Fala, e quando pedes, pedes mal. Pedes para gastar nos seus próprios deleites. Ou seja, aquelas orações egoístas, que só quer para mim, né?
Senhor, me dá, é o meu, só quero para mim. Aquelas orações egoístas, é eu pensar só em mim mesmo, só na minha bênção, na minha vitória, e não pensar no coletivo. Essas orações também para Deus não valem. Da mesma maneira que eu posso orar para Deus me abençoar com algo, eu tenho que orar também para que todos sejam abençoados também, né? Não somente eu. E também interceder pelas pessoas. Todas as vezes que nós vamos almoçar, que a gente faz aquela oração, né, irmãos? Aí eu costumo fazer a oração assim, ó: Deus, graças te damos por este alimento e que nunca venha faltar na mesa do necessitado. Agradecendo a Deus, mas também pedindo a Deus para que nunca venha faltar na mesa do necessitado também. Então, quando eu sou abençoado, irmãos, eu falo: Senhor, que essa bênção que o Senhor me deu se estendam também para os irmãos. Às vezes não vai ser a mesma bênção, mas que se estendam as bênçãos para as vidas dos meus irmãos também. Não podemos ter oração egoísta, pensar só em nós. Hoje em dia, irmãos, o que está predominando no meio do povo é o egoísmo. Só olhar na rádio. Rádio a gente pede um monte de coisa, né? A gente pede ajuda, né? Na rádio também. Ajuda do projeto, ajuda de evangelismo, a gente pede na rádio. Irmãos, mas 90% das mensagens que nós recebemos é as pessoas pedindo e não ajudando. Quero oração, quero isso, quero aquilo. Ajudando, irmãos. Infelizmente, né? Isso mostra o quê? O egoísmo das pessoas, né? Então isso mostra claramente, irmãos, que as pessoas só pedem, mas poucas são as que oferecem. Isso não agrada o Senhor. Oi. Pediu, né? Glória a Deus. A fé dele foi do tamanho do carro, né? Foi do tamanho do carro velho, foi a fé dele. Então é isso, irmãos. Não podemos limitar, né, a ação de Deus. Às vezes nós ficamos com medo também, com vergonha de pedir para Deus. Mas, irmãos, mesmo se a gente não pedir com nossa boca, Deus sabe o que a gente quer no nosso coração. Não é verdade? Deus sabe. Então a Bíblia até fala, né? Deleita no Senhor que Ele realizará o desejo do seu coração, desde que esse desejo não seja pecaminoso, né, irmãos? Tem isso também, né? Pedro, bota mais grave aí. Vamos lá, irmãos. Subtópico 2, que nós precisamos dar uma aceleradinha, né? Que a hora voa. Subtópico 2. Jesus quer que sejamos discretos. Discretos, irmãos. Outra coisa importante, ó. As expressões "entra no teu aposento" e "fechando a tua porta" não significam que devemos ter um quarto só para a oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, versículos 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Então, olha, irmãos, não é o lugar, mas a atitude, né? Esse lugar secreto traz o sentido de quem tem a mente e o coração transformados. Orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar o aplauso dos homens. Importante, né? Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está nos céus. Agora vamos para o subtópico 3, que aqui tem uma lição importante para a gente aprender também. Não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições. Perde o foco, que é Deus, né? E se firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. O ensino aqui para nós, irmãos. Primeira coisa, aquelas orações decoradas, repetitivas, né? Fica repetitivas. Não é que você não pode orar pela mesma coisa várias vezes. Fala para perseverar, né? Mas aquelas orações repetitivas ali, automático, algo mecânico, algo automático, ou até algo decorado, não é isso que Deus quer. Você decora o negócio ali. Não é, irmãos. É algo espontâneo, algo livre, algo do coração. Quando nós estamos orando ali cheio do Espírito Santo, irmãos, a gente não sabe nem de onde está vindo tanta palavra, não é verdade? Que a gente está cheio do Espírito Santo. Outra coisa, irmãos, orações longas. Jesus, nós vamos ler aqui que Jesus ele não estava condenando, né, um tempo muito longo de oração. Não era isso. Mas era aquelas orações longas para aparecer. Os escribas, eles faziam longas orações, mas para mostrar como eu sei orar. Aquelas longas orações. Porque, irmãos, é igual nós falamos aqui, ó. Tudo depende do ambiente, tudo depende do tempo, tudo depende da situação.
Por exemplo, quando a gente convoca um propósito de oração na igreja, né? Vamos orar 2 horas, vamos orar 3 horas na igreja, vamos orar de 8 às 11, 8 às 10. Quando a gente convoca esses propósitos, claro que as orações vão ser longas, né? Longas orações. Jesus não condena isso, mas é o propósito específico. Agora, irmãos, em situações diferentes, por exemplo, no culto. No culto, irmãos, a oração, por exemplo, a oração inicial é uma oração um pouquinho maior, né? A oração inicial é uma oração um pouquinho maior. Mas quando a gente for orar, irmãos, pela oferta, não precisa ser aquela oração longa. Quando a gente for orar por um preletor, já pensou o preletor, irmãos? Você ajoelha aqui, né? Na cerâmica dura. Ajoelha, aí eu fico aqui 10, 15 minutos orando. Quando ele levantar, já está descadeirado, o joelho já está doendo, já está cansado, já não consegue nem pregar mais. Então, irmãos, tem orações que podem ser oração curtas e objetivas, sinceras e com fé. Senhor meu Deus, abençoe o preletor nessa noite, que a sua igreja venha receber, abençoe cada um que vai receber essa palavra, meu Pai, e que seja para a tua glória. Deus vai receber da mesma maneira, porque esses momentos, irmãos, eles requerem isso, né? Porque o culto tem que ser algo assim bem organizado, com ordem e decência, né? Igual também eu e minha esposa sempre a gente fala sobre isso, sobre a oração na hora da comida. A oração na hora da comida nós costumamos orar assim, irmãos. Meu Deus, te agradeço, meu Pai, por essa refeição. Graças te dou e que nunca venha faltar na mesa do necessitado, em nome de Jesus, amém. Agora já pensou, irmão? Senhor meu Deus, abençoe fulano, abençoe minha tia, meu pai, minha irmã, meu irmão, o cachorrinho, o papagaio. Senhor meu Deus, eu te peço isso, Senhor meu Deus. Irmãos, a comida vai ficar fria, o povo vai ficar com fome. Não precisa. Irmãos, não precisa, né? Não precisa, irmãos. Não precisa. A oração para encerrar o culto, né? A gente ora, agradece, Senhor, nos leva em paz, segurança, obrigado. Obrigado por tudo. Recebe as bênçãos apostólicas. Curta, objetiva, sincera e de coração. Porque senão a gente corre o risco de querer atrair atenção para nós. Olha o tanto que eu oro, olha como eu oro, né? Então, irmãos, Deus ele está julgando a intenção do nosso coração. Isso é muito perigoso. Isso é um ensinamento para todos nós, né? Por isso que o estudo bíblico é uma bênção do Senhor. Agora, o dia que convocar um propósito, pode orar à vontade, irmãos, até, né? É uma bênção. Outra coisa aqui, ó. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Então, não é errado orar com longas orações, né, irmãos? O negócio é a motivação. Ó, mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Não tinha essa intenção, não tem essa questão também, irmãos? Da pessoa gritar, irmãos, Deus não é surdo, né? Para que gritar tanto às vezes? Deus não é surdo, irmãos. Tem hora que às vezes eu já estava dirigindo a van assim, irmãos, aí aquele barulho quando eu olhava era uma igreja. Eu pensava até que era briga, mas quando eu olhava, irmãos, era uma igreja. Então, aqui vai dar o exemplo dos profetas de Baal, né? O profeta de Baal se cortava, gritava, fazia aquela barulheira toda, pensando que ia chamar a atenção de Deus de tanto gritar. E Deus não precisa disso aí. É claro, irmãos, sempre nós temos que, né, explicar o contexto todo. Aqui Deus não está condenando também o clamor, que às vezes o clamor vai ser em voz alta mesmo, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Às vezes você vai clamar em alta voz também. Isso também faz parte. Jesus estava falando também daqueles barulhos para chamar a atenção. Ou então achar que de muito gritar, tem que gritar muito para Deus ouvir. E Deus precisa da fé, né, meus irmãos? Então deu para entender? Pois é. Aí, por isso que a Bíblia irmão, por isso que é bom, né? Por isso que é bom o estudo bíblico, né? Pra gente adquirir. Isso aí é o quê? Meninice, né? Tem que adquirir a maturidade. Então nós temos que adquirir maturidade. Isso aí. Quando o pregador está pregando, irmãos, o respeito todo ali, ó, pela palavra e por quem está aqui na frente, né? A Bíblia condena isso. Lá na igreja de Coríntios, Paulo deixou muito bem escrito. Porque às vezes a palavra está sendo pregada e o irmão já está profetizando ali, falando no ouvido do outro e tirando a concentração. Irmão, isso não é de Deus.
Ah, eu estou cheio de Deus. Tá, não. Está cheio da carne e de outra coisa. Né? Porque tira o foco da palavra, como ele é profeta, como ele fala o que vai acontecer no futuro. Isso não é de Deus não, irmãos. Né? Mas graças a Deus nós estamos tendo essa maturidade. Porque se a gente for para muitos lugares aí, é desse jeito. É o pregador aqui, é 3 profetizando ali, é outros rodando para lá. Né, irmãos? É um roda-roda, então tem que ter cuidado. Então vamos aqui, irmãos, continuar. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem se observa no caso dos profetas de Baal. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente, como por exemplo Salomão, Ezequias, né? Por exemplo, Salomão e Ezequias. Então foram orações curtas e que foram respondidas prontamente porque foram sinceras. Oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, mecanicismo, tem seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Então, irmãos, todos esses princípios que nós falamos da oração, né, servem para o jejum também. Eu vou estar lendo aqui de uma maneira mais rápida, né, porque nós já estamos passando um pouquinho sobre oração e jejum, mas os principais princípios nós já falamos aqui nos 2 tópicos, que é o princípio de fazer com sinceridade, de não querer aparecer. Agora vamos falar um pouquinho de jejum para a gente encerrar. Oração e jejum. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Irmãos, oração e jejum. Uma coisa não exclui a outra, né? Pelo contrário, uma coisa reforça a outra. Certa vez perguntaram, já falei isso várias vezes, perguntaram para um pregador, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Com isso nós podemos incluir o jejum também, né? Mas o que é mais importante, a oração ou a palavra? Aí o pregador perguntou, o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? É as duas, né? Então a oração e a palavra, irmãos, a mesma importância. Oração e jejum, uma coisa reforça a outra. Jejum, como nós dissemos, é fome de Deus, né? Jejum é afligir a nossa alma. Como eu já disse, jejum ele é tão bom para descontaminar o corpo, como bom para descontaminar a alma também. Nossa alma muitas vezes está inquieta, muitas vezes está ansiosa, às vezes está ali oprimida, abatida. O jejum ele faz com que a nossa alma fique quietinha e o nosso espírito se fortaleça, porque a nossa alma são as nossas emoções. E o espírito, quando ele se sobressai sobre a alma, ele consegue nos tranquilizar. Então é isso que nós precisamos. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Aí tem aqui várias referências, né? Por meio das escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo, para resolver um problema específico ou receber uma determinada oração. Então, irmãos, o jejum também nos ensina, nos ajuda a ficarmos mais sensíveis. É importante dizer, o jejum não muda Deus, o jejum muda o homem. Nosso jejum não é para mudar Deus, nosso jejum é para nós mudarmos e ficarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque falta de direção é falta de comunhão. Quanto mais comunhão, mais direção nós vamos ter. Como nós sempre falamos, né? Oração, análise e paciência é o que nós precisamos. E tudo isso vem através da comunhão com Deus. Subtópico 2. Aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Então o jejum também é humilhar diante de Deus, né, irmãos? Assumir uma posição humilde diante do Senhor. Então aqui vem também, o ato o da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida, uma batalha ou uma ameaça. Então o jejum também é se lamentar, né? Meu Deus, como o mundo está assim, o que aconteceu com minha família, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o país. É se lamentar também, né? O jejum também é isso. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Então é sempre bom também jejuar, irmãos, pelos missionários, pela obra do Senhor, pela igreja, né? A igreja está precisando muito de oração, precisando muito de jejum, porque cada vez mais nós vemos, né, no geral, irmãos, cada vez menos as pessoas querem ir para a igreja.
Cada vez menos as pessoas querem frequentar os cultos. Você pode diminuir até a quantidade de cultos na igreja, né, irmãos? Às vezes pode ser 4 cultos na semana. As pessoas vão falar, tá tendo muito culto, pastor. Você bota 2. Quando bota 2, as pessoas só querem vir em 1. Quando tem 4 cultos, às vezes quer vir só em 3, só em 2. Quando bota 2, quer vir só em 1. Então, cada vez mais, as pessoas perdendo essa vontade, né, de estar em comunhão, de estar na igreja. Então, precisamos muito de oração, realmente. Aqui diz, pela lei mosaica, havia um jejum anual, no dia da expiação. Essa prática se multiplicou em diversas formas, do nascer ao pôr do sol, jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias, nos meses 5º e 7º. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Então, os judeus, irmãos, jejuavam 2 vezes por semana, mas não era para ter comunhão com Deus, era para se mostrar, dizer que jejuavam demais. Então, isso estava sendo condenado também por Deus, né? Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual fora enviado pelo Pai, jamais por mera tradição. Então, eu como pastor, né, eu posso convocar a igreja para um propósito de jejum, mas eu não posso obrigar a igreja. Eu posso convocar, mas eu não posso obrigar. Cada um vai ter a sua consciência cristã, né? Porque tem que ser algo espontâneo, algo que vem do coração e não da obrigação. Não adianta nada eu obrigar e a pessoa fazer algo ali que não está fazendo de coração ao Senhor, irmãos. Então eu posso convocar, mas eu não posso exigir, eu não posso obrigar. Por isso, quando eu convoco aqui, irmãos, eu nem fico cobrando dos irmãos. Falo, ó, irmãos, vamos começar um propósito. E aí eu espero a consciência de cada um. E aproveitando os irmãos que já estão aqui, né, e os irmãos passam para os outros irmãos que não estão também, vamos começar um jejum e uma oração, irmãos, independente do tempo, né? Pelo propósito que a nossa irmã Raimunda me apresentou aqui. Nós vamos começar um propósito, um período de consagração específico para esse propósito, até o dia 25, né, irmã Raimunda? Até o dia 25 nós vamos fazer este momento de consagração específico para a irmã Raimunda. Amém, meus irmãos? Que ela me apresentou. Então vamos lá, subtópico 3. E é claro, né, sempre que os irmãos quiserem também, pastor, tal causa, vamos? Só combinar. Subtópico 3. O ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário espontâneo. Isso porque deve nascer desejo genuíno da alma com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. No texto de Mateus 6, versículo 16 ao 18, o ensino de Jesus também é a respeito da humildade e a descrição na prática. Para jejuar, não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualidade, pois nosso Senhor ensina, unge a cabeça e lava o rosto. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. Então, irmãos, se nós não buscarmos a glória de Deus, nós vamos tirar a pureza da oração e do jejum. Quando nós fazemos algo para parecer para o homem ou com os motivos errados, nós vamos acabar tirando a pureza. A oração, moço, o homem quase mal chegou, já está dormindo. Não, pastor Evaldo, mal chegou, já. Então, irmãos, estamos falando aqui de dormir agora, né, missionário? Então, o que acontece, irmãos? Quando nós fazemos algo com a motivação errada, nós tiramos a pureza e a oração daquilo que deve ser feito com piedade no nosso coração. Pureza de coração ao Senhor. Então vamos aqui para a conclusão. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que a sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Então, olha, irmãos, o jejum, né, a prática do jejum, da oração, traz benefícios para a nossa vida espiritual, principalmente diante de um mundo materialista. Então nós vemos, como nós falamos aqui, um mundo cada vez mais materialista, né? As pessoas só querendo, irmãos, coisas
desejos cada vez mais egoístas. Então, mais do que nunca, nós precisamos, irmãos, ter essa consciência, né, do jejum e da